Olá! Sabe, ensinar sobre trânsito, isso é muito mais do que só ficar decorando placas e leis, né? É uma verdadeira arte. Uma arte que molda comportamentos e, no fim das contas, salva vidas. É um trabalho que precisa de paixão, de técnica e de um propósito muito claro. Então, vamos mergulhar nisso e entender como dominar essa arte. E essa frase, olha, ela resume tudo. A questão aqui não é formar motoristas que só têm medo da multa, sabe? É bem mais profundo. É formar cidadãos que realmente entendem o impacto do que fazem no trânsito. É essa mudança de chave, essa transformação de mentalidade que constrói um trânsito mais seguro para todo mundo. Bom, para a gente desvendar essa arte, a gente vai passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, vamos ver por que não dá para ficar só nas regras. Depois, como é que se constrói uma base sólida. Aí, a gente entra nas dicas para engajar o pessoal, fala sobre a importância de ser o exemplo e, por último, a gente chega na grande missão, que é salvar vidas. Então, para começar, é fundamental entender uma coisa. Esse papel não é um trabalho qualquer. É uma missão mesmo. Uma missão com consequências de vida ou morte. Pensa só, cada aula, cada conversa tem o potencial de evitar um acidente. Por isso que as habilidades que a gente vai ver agora, elas não são só técnicas de ensino, não. São, na verdade, ferramentas para proteger vidas. Ok, com esse peso todo em mente, a pergunta é: como se constrói a base de um educador de trânsito que realmente faz a diferença? A resposta, olha, está em 2 pilares. 2 competências essenciais que seguram todo o resto. E são estes aqui, os 2 pilares que não dá para negociar. Primeiro, dominar o conhecimento. E segundo, dominar a comunicação para passar esse conhecimento adiante. Simples assim. Um não funciona sem o outro, de jeito nenhum. Então, vamos falar do primeiro pilar. Dominar o conhecimento significa, claro, ter na ponta da língua o código de trânsito, as resoluções, as melhores práticas de segurança, tudo. Mas atenção, não para por aí, viu? O trânsito está sempre mudando, com leis novas, tecnologias novas, então o aprendizado tem que ser contínuo. É isso que mantém a credibilidade lá em cima. Beleza, então. O conhecimento está dominado. Mas aí vem a grande questão, né? Como é que a gente faz para que toda essa informação não fique só na teoria? Como a gente garante que ela chegue nas pessoas e, de fato, mude comportamentos? Pois é, e para responder isso, tem uma analogia que é perfeita. Conhecimento sem comunicação é exatamente isso aí. Um carro sem motor. Você tem a estrutura toda, linda, mas não sai do lugar. A comunicação é o que dá a partida nesse motor e leva a mensagem para o destino dela, que é a cabeça das pessoas. É exatamente aqui que entra a comunicação eficaz. É saber usar a voz, os gestos, a linguagem corporal e, mais importante ainda, saber contar histórias, criar narrativas que prendem a atenção. Porque o objetivo, gente, não é só informar, é tocar a pessoa, conscientizar e, de verdade, motivar uma mudança para um comportamento mais seguro. Bom, agora que a gente já firmou os 2 pilares, conhecimento e comunicação, bora avançar. Vamos ver como colocar isso em prática para criar aquelas aulas que ficam na memória. E para fazer essa mágica de transformar teoria em prática, existem 3 chaves. 3 segredos, digamos assim, para abrir a porta do engajamento. A gente precisa de aulas dinâmicas, de uma linguagem que conecte com o público e do poder das imagens. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Olha, aquela aula tradicional, sabe, só o professor falando por horas, isso simplesmente não funciona mais. Já era. O segredo hoje é usar de tudo. Vídeos, jogos, simulações, discutir casos reais. A ideia é transformar o aprendizado numa experiência, algo ativo, em que todo mundo participa e se sente parte da conversa. E aqui tem um ponto muito legal, que é a ciência por trás disso. O nosso cérebro é visual. A gente processa imagens a uma velocidade absurda, muito mais rápido que texto. Então, quando se usa imagens, gráficos, vídeos, aqueles conceitos que parecem super abstratos se tornam compreensíveis. E o mais importante, eles se conectam com a emoção. E o que emociona, a gente não esquece. E claro, né, um ponto importantíssimo, comunicação não é tamanho único. Um dos maiores erros que se pode cometer é usar a mesma abordagem para todo mundo. Falar com criança exige uma linguagem lúdica com jogos. Já com adultos, a conversa pode ser mais técnica, usando estudos de caso. Adaptar a linguagem é a chave para a mensagem não só ser ouvida, mas ser entendida e guardada. Certo, a gente já viu o que ensinar e como ensinar. Agora, vamos virar a chave um pouquinho e falar de algo que talvez seja até mais importante do que tudo isso. A gente vai falar sobre a integridade, o caráter de quem está ali na frente ensinando. Essa pergunta é para a gente parar e pensar um pouco, né? As palavras correspondem às ações?
Porque a credibilidade de um educador de trânsito, ela nasce exatamente daí, da coerência entre o que se fala na sala de aula e o que se faz no dia a dia, no volante. Porque, no fim do dia, a gente sabe, o exemplo arrasta. Não adianta nada fazer um discurso lindo sobre a importância de usar o cinto e ser visto por aí sem ele. Quem educa está sendo observado o tempo todo. E as atitudes, as ações, essa é a aula mais poderosa de todas. E para fechar essa parte prática, a dica final é sobre nunca, jamais se acomodar. A educação é um ciclo, é um processo de melhoria que não para. Ensinar, ouvir o que as pessoas acharam, avaliar os resultados e usar tudo isso para melhorar. E aí, repetir o ciclo. Sempre. E tudo isso que a gente conversou, todas essas técnicas, esses pilares, nos trazem até aqui, ao propósito maior, a razão de ser de tudo isso. Afinal, qual é o objetivo final de todo esse esforço? É isso, simples, direto e poderoso. A missão é muito, mas muito maior do que só ensinar regras. É ajudar a construir um trânsito mais seguro, mais consciente, mais humano. É literalmente transformar e salvar vidas. E a gente termina com essa reflexão. A educação, sem dúvida nenhuma, é uma parte gigante da resposta. Mas a pergunta fica, para que cada um de nós pense no seu próprio papel. Como a gente pode ajudar a construir um trânsito onde a vida seja sempre, sempre a prioridade?